estamos estudando aqui sobre um ano que começou, ano novo, como vimos semana passada. Tem gente que está vivendo a vida velha, mas tem gente que está começando a viver uma nova vida. Por isso que hoje o tema é aquele que está em Cristo. Existe alguém que está em Cristo aqui? Amém. É muito bom saber disso. E nos devocionais desta semana, nós tratamos bastante para aqueles que têm o hábito de ler o devocional, né? Porque eu até admiro algumas pessoas que eu mando o devocional. Não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas eu admiro. Porque eu mal mandei, a pessoa já responde amém. Eu não sei se ele tem uma capacidade de ler tão rápido, ou se ele está falando amém para ler depois, eu não entendo. Todavia, né? Mas aqueles que leem, essa semana inteira a gente tratou sobre evangelho, sobre evangelismo, sobre levar a palavra às pessoas com quem nós nos relacionamos. E há 2 quintas-feiras atrás, a gente estudou aqui sobre Deus abrir a mente, a começar pelas pessoas aqui dessa igreja. A gente precisa sair dessa vidinha, entenda essa expressão medíocre, e medíocre nada mais é do que mediana, existe uma média. Então, as pessoas vivem essa vida medíocre, mediana, não saem disso, sendo que a Bíblia nos ensina que a gente pode ir muito mais além. O texto que eu usei naquela época, ou naquela quinta-feira retrasada, está no livro de Efésios, capítulo 1, acompanhe aqui no telão, no versículo 15, na versão da linguagem de hoje, que eu usei as duas, eu usei a NVI, a linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, o texto que Paulo relata sobre abrir a mente, ele diz o seguinte: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, versículo 16, eu não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Versículo 17, ele diz: e peço ao Senhor Deus, ou a Deus nosso Senhor, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios. Interessante isso. E revelará Deus a vocês. Para quê? Ora, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Deus não é só esse negocinho que você e eu às vezes vemos na igreja, só para adorar por 2, 3, 4 minutos, 1, 2, 3 horas, pede para ele fazer alguma coisa e vai embora para casa e só lembra dele no outro domingo. Não, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa se relacionar, a gente precisa conhecer Deus. E Paulo está falando isso. Esse Espírito, o Espírito Santo, ele é que é capaz de nos levar a viver isso. Por isso que ele fala no versículo 8, eu peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Ou seja, Paulo, orando pela igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: eu oro para que Deus abra a mente de vocês, e vocês tenham experiências com Deus, que vocês conheçam Deus na sua essência, na sua profundidade. Não fiquem só ali, naquele lugarzinho, naquela vida medíocre, mediana, de ir para a igreja, não, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, recebeu uma nova vida, e essa nova vida, ela é muito legal, ela é muito boa. Por exemplo, como eu disse há pouco, você perde um parente, você perde alguém querido, como nós perdemos nesse ano já 2 pessoas na minha família. Quer dizer, você perde, você sente, você se entristece, mas ao mesmo tempo você sabe que esse poder maravilhoso que Deus um dia fez Jesus ressuscitar, um dia nós também vamos nos encontrar, nós vamos estar na presença do Senhor e vamos passar a eternidade juntos. Isso traz esperança. Ou seja, isso nos leva a entender mais esse Deus, a conhecer mais esse Deus. Por isso que Paulo falou, eu oro para que Deus abra a mente de vocês e vocês vejam isso.
Agora, num tempo que nós vivemos, em que as pessoas vivem tão mais ligadas no mundo do que propriamente ligadas na palavra de Deus, a gente precisa entender, estudar algumas coisas dentro da palavra, para que isso traga para nós essa mente aberta de relacionamento com Deus. Amém? Gostaria de ler um texto com você, um texto de Paulo também, a igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 5. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo, ele fala algumas coisas tremendas em relação a esta vida, a este corpo que nós vivemos, a essa existência que nós temos aqui nesta terra. Interessante o que ele explica. Aí ele vai chegar no texto ou no tema de hoje, aquele que está em Cristo. E eu estou em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, é um texto que você precisa entender, ler e entender. A gente vai tentar decifrá-lo aqui nesta manhã. Versículo 1 de 2 Coríntios 5, ele diz: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Versículo 2, enquanto isso não acontece, ele está falando desse corpo. É interessante que ele diz, enquanto essa habitação temporária, terrena em que vivemos, não se findar, a gente tem, como ele diz, da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, que não foram construídas por mãos humanas. Enquanto isso, nós gememos, versículo 2, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Revestidos, ou seja, vestidos de novo, novamente, de uma forma diferente. Por quê? Versículo 3, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Versículo 4, pois enquanto estamos nesta casa, neste corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5, ele diz, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir, aleluia. Versículo 6, portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Por quê? 7, ele explica, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Versículo 8, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Versículo 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Versículo 11, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, uma vez que a gente conhece a Deus, que a gente entende a Ele, que a gente teme a Ele, que a gente foge do pecado, que a gente vive uma nova vida, uma vez que a gente conhece o temor do Senhor, a gente procura persuadir os homens. Ou seja, o que somos está manifesto diante de Deus. Somos uma nova vida, temos uma nova vida em Cristo Jesus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Versículo 12, não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós. Para quê? Para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração. E você vai entender isso daqui a pouco, eu vou te explicar. Versículo 13, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. 14, pois o amor de Cristo nos constrange,
Por quê? Ora, porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos. Ora, logo todos morreram. 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele explica, versículo 16, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Eu não tenho mais aquela visão que eu tinha das pessoas, eu não converso com um, não converso com o outro, não falo com um, não falo com o outro, tenho raiva de um, tenho raiva de outro. Não, eu não tenho mais isso, eu tenho uma nova vida. Então eu não olho mais as pessoas do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. 17, aí ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, tem uma condição, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Versículo 18, ele ainda diz, tudo isso, essas coisas novas, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e inclusive nos confiou a mensagem da reconciliação, o Evangelho de Cristo. Versículo 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por intermédio nosso. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, Paulo diz, reconciliem-se com Deus. Traduzindo para o popular, receba Jesus como Senhor e Salvador e saia dessa vida de pecado que você está vivendo. Versículo 21 e último, dos que quero ler, ele diz, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, está falando de Jesus, para quê? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E quando você vê essa expressão, somos embaixadores de Cristo, é que os crentes não estudam, não sabem. Pastor Walter de Oliveira, lá atrás, 2007, 2008, uma vez esteve aqui e ministrou sobre isso. Mas o grande Billy Graham, que morreu ano passado, com quase 100 anos, ou com 100 anos de idade, um dos maiores evangelistas desse mundo, uma vez, de tanta fama que ele tinha, ele foi convidado a ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E naquela ocasião ele disse, desculpa, vocês não entenderam, o meu cargo é muito mais alto, eu sou embaixador de Cristo, eu não posso me rebaixar e ser presidente dos Estados Unidos, eu já sou embaixador de Cristo. Vê a mentalidade da pessoa. Enfim, por ocasião da conversão, o cristão, ele fecha um ciclo de sua vida e reabre um novo ciclo para viver um novo tempo, tendo agora Jesus como seu mestre. Paulo está querendo dizer isso para a igreja de Corinto. Escuta, a gente está nesse corpo aqui, ele está falando nessa habitação, a gente está nessa habitação, mas na verdade, o que eu quero e que muitos querem é viver aquela habitação celestial, aquela vida celestial, aquele momento que a gente vai ter um novo corpo incorruptível, agora na presença de Deus. Ele falou, eu estou ansiando por isso, mas enquanto eu estou aqui, eu estou gemendo, mas eu estou aqui lutando. Então, se eu estou aqui, estou vivendo aqui nesse corpo, nessa habitação, eu não posso, por exemplo, entregar esse corpo ao pecado, uma vez que eu fui livre do pecado, eu não posso viver mais no pecado. Talvez até eu cometa um ou outro pecado, mas eu não posso mais viver na prática do pecado. Ou seja, algumas coisas têm que mudar em mim, tem que mudar na minha vida. O jeito que eu falo, o jeito que eu olho para as pessoas, o jeito que eu olho para as situações, o jeito que eu olho para o mundo, as coisas que eu ouço, eu deveria ter cuidado com o que eu ouço, para isso não influenciar a minha vida negativamente. Ou seja, da minha boca já não sai mais palavrão, porque antigamente, antes de conhecer Jesus, talvez saía, hoje não sai mais. No meu corpo hoje a habitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em mim, habita no cristão. Se tem cristão aqui, o Espírito Santo habita em você. Então hoje eu não vou entregar mais o meu corpo a viver o que eu vivia antigamente.
Eu não vou mais, por exemplo, fumar, beber, me drogar, me prostituir. Por quê? Porque isso era uma velha vida. Eu nasci de novo, eu tenho uma nova vida. E nessa nova vida, Paulo está falando, nós ainda temos que ser aquelas pessoas que levem para os outros essa reconciliação, a expressão que ele usa aqui. Nada mais, nada menos ele está dizendo. Aquelas pessoas que um dia receberam Jesus como Salvador, foram reconciliados com Deus. A palavra de Deus nos diz aqui, que nós um dia estávamos distantes de Deus por causa do pecado, mas Jesus morreu na cruz e o seu sangue nos purifica de todo o pecado, e com essa purificação nós podemos agora nos aproximar de Deus. Aproximar como? Com medo que Deus, não. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O problema é que a gente não conhece Deus como a gente deveria conhecer. Por isso que Paulo, aos Romanos 7,19, acompanha aqui no telão, ele escreveu: porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E por que a gente é assim? Porque nós somos humanos ainda. Por isso que ele diz: eu estou aqui nesse corpo, mas na verdade eu queria já ter o outro. Que eu não quero mais viver isso. Eu quero viver a essência de Deus, a presença de Deus. E eu falava com meu filho quando vinha para cá, a gente conversava sobre alguns assuntos, e eu dizia para ele, o apóstolo Paulo talvez tenha sido daqueles caras da antiga. Sinceramente eu não sei se hoje haveria alguém como ele, que teve a experiência que ele teve, de estar sempre na presença de Deus, de, como ele mesmo diz, eu não sei se no meu corpo ou se fora dele, ir lá no segundo, terceiro céu, mais ou menos isso que a Bíblia diz, me perdoe porque eu não me lembro aqui com certeza, mas ele esteve lá e Deus revelou coisas profundas para ele. Meu irmão, minha irmã, para você chegar nesse estágio, você tem que conhecer muito Deus, você tem que se relacionar muito com Deus. E essa é a questão, porque as pessoas hoje, elas não querem estar em Cristo, elas estão próximas de Cristo. Elas dizem que Cristo é o seu mestre, o seu Senhor, mas elas não estão em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ele já não vive mais o que ele vivia, ele vive uma nova vida. É simples de entender. Aquela luta diária que a gente tem, eu sempre falo aqui, aquela luta constante diária, né, contra o espírito contra a carne contra o espírito, a gente tem que alimentar o nosso espírito. E de que forma que a gente alimenta o espírito? Simples, quando a gente ora. Se nós tivéssemos o hábito de orar todos os dias, se nós tivéssemos o hábito de, antes de fazer qualquer tipo de negócio, orar e pedir a Deus discernimento, e confiasse na resposta que Deus mandasse, fosse sim, fosse não, fosse espere, talvez a nossa vida seria muito melhor. É que o problema é que a gente não alimenta o nosso espírito, a nossa vida diariamente. A gente alimenta ela no domingo. Alguns que vêm na quinta, outros que talvez ouçam a mensagem durante a semana. Enfim, mas é algo que deveria ser diariamente. Como a gente come arroz, feijão, para aqueles que comem e gostam de arroz e feijão, todo dia, a gente tinha que comer palavra todo dia, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, para alimentar o nosso espírito. Mas infelizmente no século 21 as pessoas não querem ser cristãs assim, elas querem ser aquelas cristãs que vão para a igreja e tem um Deus que resolve os problemas. Eu até brinquei com meu filho, eu falei, dá uma boa mensagem isso, Jesus, o aplicativo maior, seria o título. Como você tem vários aplicativos no celular, para muita gente Jesus é um aplicativo. Que quando ele precisa de alguma coisa, ele clica e fala, e aí Jesus, está lá, oração, não, leitura da palavra, não, resolver problema, esse aqui. Que problema que é? Digita aí, problema financeiro, pá. Tem gente que gostaria de ter um Deus assim, mas Deus não age assim. Deus é Deus, antes da existência do mundo, Deus é Deus, sentado no seu trono de glória. E o legal disso tudo, é que esse Deus é um Deus de relacionamentos. Ele tem interesse em se relacionar conosco, desde quando criou o homem. Ele tem esse desejo de ter esse relacionamento diário comigo e contigo. O problema é que a gente não quer.
A gente está tão preocupado em assistir televisão, filme, futebol, brincar, passear, correr, que às vezes a gente não tem vontade de estar na presença de Deus. E eu posso estar na presença de Deus, por exemplo, lá no shopping, lá na praia, lá no campo, dentro do carro, no meu trabalho. Deus está ali, Deus está comigo, eu estou com Deus, então eu tenho esse relacionamento com Ele. O problema é que esse relacionamento que as pessoas têm com Deus, ele é muito superficial. E nós precisamos aprender a nos aprofundar. Por isso que Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Por isso que a gente estudou ano passado aqui, o verdadeiro cristão, ele fala o que ninguém fala. O pessoal está falando em morte e destruição. O cristão está falando de vida. Eu creio num Deus vivo, que vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso que eu estou firme e creio na provisão dele. Acabou um dia, começou o outro, eu creio na tua provisão, Senhor. Apesar de tudo que possa acontecer hoje, eu sei que o Senhor está comigo. Ele fala o que ninguém fala, ele vive o que ninguém vive, ele ouve o que ninguém ouve, ele faz o que ninguém faz. E isso é estar em Cristo. Basta ler alguns textos da Bíblia para eu e você entendermos que Deus quer se relacionar com a gente. E é interessante que a visão que as pessoas têm de Deus é aquele Deus, sentado no trono, com um raio na mão, e a hora que você pecar, foi isso que eu aprendi lá atrás, há 30 anos, 35 anos atrás. Se você pecasse, Deus já tinha dado a sentença, ia cair um raio na tua cabeça. E ainda mais as pessoas da igreja, de tão religiosas que eram, elas precisavam ainda, elas torciam para isso acontecer. Eu me lembro que ceia que tinha, que era chamada de Santa Ceia, eu já expliquei porque a gente não chama aqui assim, mas a Santa Ceia, a pessoa ia na ceia para confessar os pecados. Aí chegava lá, tinha que ir lá no microfone e confessar. Aí o pastor já dava a sentença, 3 meses de banco, 6 meses de banco, e fulano assim, e a turma ficava conversando, você viu, cara, pecador, nossa, parecia que ninguém pecava, só a pessoa que foi lá confessar. Era esse relacionamento que as pessoas tinham antes com Deus, e ensinava-se isso. E quando eu olho para a Bíblia, é interessante que isso é completamente diferente. Por exemplo, na criação, lá com Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20, acompanha aqui no telão. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Eu fico imaginando a cena, né? Você imagina, tem gente que acha que Deus chegou e falou assim: Adão. Aí Adão, sim, meu Deus. Ai, meu Deus, que foi, Senhor? Trouxe os animais para você ver. Ai, meu Deus, quantos? Aí você vai ter que dar um nome. Senhor, vou dar nome. Não, eu não imagino isso. Eu imagino Deus chegando, e aí, Adão, beleza? Tudo bem? Senta aqui. Vem cá, senta aqui comigo. Tudo bem com você? Como é que foi teu dia hoje? Foi legal, tá. Você está vendo esses animais aí? Fui eu que criei. Escuta, que tal você dar nome para eles? Pô, Deus, legal. E esse gordão aí? Tem nome, tem cara de elefante. Tá bom, fica elefante. E esse que tem um pescoção desse tamanho? Acho que isso aí devia chamar girafa. Ou seja, eu imagino esse tipo de relacionamento de Deus com Adão. Amém, irmãos? Que Adão não teve medo. Ele só teve medo quando ele pecou. Mas enquanto ele não pecou, ele se relacionava com Deus. É esse o desejo de Deus, de conversar com a gente. Com Noé, é interessante, Gênesis capítulo 6, versículo 13 e 14, disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Aí no capítulo 7 de Gênesis, versículo 1, ele diz que então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Deus chega perto de Noé e fala assim: Noé, vem cá. Imagina, Noé. Pois não, Senhor. Seguinte, esse povo aí,
Só me decepcionou. Estou triste com eles. E eu já decidi, vou destruir. Mas você não. Porque você é um cara reto, justo, íntegro. Eu quero ter uma aliança com você, uma nova aliança. Eu imagino Noé dizendo o seguinte, constrangido até, né? Poxa, senhor, eu... sim, porque você é diferente deles. É por isso que eu estou aqui. Só que você vai construir uma arca. Tudo bem, senhor. Porque Noé também podia ter dito para Deus o seguinte, Deus, construir uma arca, na boa, um barco desse tamanho, vai demorar tempo. Quanto tempo? 70, 80 anos? 90 anos? Que sozinho construir um barco daquela magnitude, levava muito tempo. Ao contrário disso, ele falou, sim, senhor, para construir? Vou construir sim. E mó tempão. E construindo a arca, e falando com Deus todo dia. E o povo ainda passava e falava assim, esse cara é doido. Por que ele está construindo? Escuta, o que você está construindo? Eu estou construindo um barco, porque vai vir uma água, e essa água vai inundar tudo. Os caras... esse cara é louco. Porque naquela época não chovia. A Bíblia diz que saiu um orvalho. Da própria terra, ela jorrava um orvalho. Que movia assim, que regava, as plantas. Chuva, eles nunca tinham visto. Até o dia que Deus fala assim, Noé, você fez tudo conforme eu te falei, você é um cara íntegro, agora entra na arca com a tua família e deixa o resto comigo. E ele obedeceu. Relacionamento. Amém, irmãos? Podia parecer como Paulo falou aqui, o texto que nós lemos para a igreja de Corinto. Pode ser loucura servir a Deus. As pessoas acham que você é louco quando você serve a Deus. Porque num horário como esse, você podia estar em casa, assistindo o Globo Esporte, assistindo Esporte Espetacular, assistindo esporte não sei das quantas. Você podia estar na praia. Você podia estar zoando por aí. Você podia estar na cama, dormindo. Os caras falam, esse cara é louco, vai na igreja para quê? Não, eu vou, porque eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é relacionamento. Eu queria ler com você um texto, que esse aqui eu gostaria de ler, em Gênesis 18. Gênesis capítulo 18. Falando ainda de relacionamento. Gênesis 18. Relacionamento. Versículo 16. Se tem alguém sem Bíblia aí, se puder repartir. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Versículo 17. Então o Senhor disse, quem que falou, meus irmãos? Esconderei de Abraão o que eu estou para fazer. 18. Abraão será o pai de uma grande nação e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Versículo 20. Deus fala com Abraão, disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave. 21, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. Versículo 22, os homens partiram dali, foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do... Quem que estava lá com ele? 23, Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? 24, e se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela ou que nele estão? 25, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti,
não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Versículo 26. Respondeu o Senhor: bom, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Versículo 27, mas Abraão tornou a falar. Abraão está falando com quem? Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim eu pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. 29, e se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Cara chato, né? Por isso que Deus é bom, né? Deus é bom? Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, nosso Deus é bom. Versículo 29, Abraão respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Versículo 30, então continuou ele, não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, bom, se eu encontrar 30, não a destruirei. 31, prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, eu pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, bom, por amor aos 20 não a destruirei. 32, então Abraão disse, não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se 10 apenas forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. 33, tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa, só até aí. Isso é papo, isso é relacionamento, isso é confiança. Porque lá atrás, um dia Deus falou para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu tenho algo melhor para você. Eu tenho uma vida melhor para você. É só você confiar em mim. Então ele confiava tanto, ele tinha um relacionamento tão bom, que ele chega perto de Deus e senta, eu imagino, você acha, Deus voando, e Abraão assim, oh Deus, não, eu imagino Deus ali, do lado dele. Senhor, eu não sou Deus, mas se fosse comigo, na terceira eu falava, para de ser chato, Abraão. Mas Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Por mais bobagem que talvez você pense que você fale em oração a Deus, Deus tem ouvidos para te ouvir. E Deus tem uma resposta sempre para a tua vida. Seja sim, seja não, seja espere, Deus responde àqueles que o buscam. Relacionamento. Por isso que Paulo falou, eu não vejo a hora de estar nesse novo corpo, nessa nova morada, na presença desse Deus. Porque aqui a gente é limitado por causa do pecado. Esse corpo, por causa do pecado, é limitado. Mas quando a gente estiver nessa nova morada, realmente vai ser diferente. Então agora, o que a gente tem que fazer? Apesar da gente estar aqui nessa luta constante, diária, a gente tem que se aproximar de Deus. Deus é santo, então eu vou fugir do pecado. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então agora eu me relaciono com Deus. E se a gente for falar de Jesus, eu não vou nem falar quase de Jesus, porque se eu for falar de Jesus, Jesus então, ele chegava perto de todo mundo. Jesus atendia todo mundo. Mas ele era homem. Sim, o Deus que se desfez da sua glória e se tornou homem e habitou entre nós. Mas um dia depois da sua morte, ele ressuscitou, e ele voltou, e ele sentou no seu trono de glória, e um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, esse Deus se relacionava com os outros. João 14:8, Filipe, Jesus está dando uma ministração, e ele fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, Jesus respondeu, você me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Você quer falar com Deus? Fala comigo. Nós somos assim, Como é que você pode me dizer, mostra-me o Pai? Lembra quando Paulo orou, Efésios capítulo 1:18, peço que Deus abra a sua mente, ou peço que Deus abra a mente de vocês,
para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. Essa tem sido a minha oração durante esses últimos anos. Deus, abre a mente desse povo. Porque não é possível você entrar ano, acabar ano, entrar ano, acabar ano, e você continuar na mesma vida, falando as mesmas coisas, vivendo a mesma mediocridade. Você vai na igreja, bate palma, se emociona, acaba o culto, você já vai embora, você já vai viver a tua vida. Parece que Deus só está na igreja. E Deus está em todo lugar. Parece que Deus só está na igreja. Então você vai na igreja, como muitas igrejas por aí, você vai na igreja, a pessoa vai bonitinha, terno, gravata, outro vai com vestidão até lá embaixo e tal. Tem até igreja que ensina isso, você não pode entrar na igreja você tem que usar uma saiona. Aí saiu lá da igreja, chegou em casa, já bota aquelas calças apertadas e sai para a rua. Tem um monte assim de mulher que faz isso. Você não está em Cristo? É só na igreja? Não, eu estou em Cristo, a minha vida é assim. Quando eu olho no espelho eu falo, não, eu não posso usar isso. Isso é mal para mim. Eu não posso falar isso. Eu falava isso antes, mas agora eu estou em Cristo, agora eu sou uma nova vida. Amém, irmãos? Amém. 2 Coríntios 5,15, Paulo disse, ele morreu por todos. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não vivo mais para mim, agora eu vivo para Cristo. Por isso que Paulo falou, agora já não sou mais eu que vivo, agora Cristo vive em mim. E as pessoas precisam encontrar em mim e em você Cristo. De modo que de agora em diante, ninguém mais consideramos de ponto de vista humano. Eu não vejo mais as pessoas como eu vi antigamente. Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos mais. E ele repete e eu repito, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meu irmão, minha irmã, se a gente nasceu de novo, a gente tem que viver uma nova vida. E eu quero aproveitar aqui essa ministração, porque eu já disse aqui, quero repetir, eu estou cansado, entende essa expressão cansado? Desse modelo atual de igreja, de religião, que parece um povinho medíocre, que só porque aceitou Jesus e está salvo, ou foi batizado, está salvo e vive aquela vida assim. A gente precisa mudar, as pessoas precisam conhecer Jesus através de nós. E eu vivi isso, inclusive, o que eu vivi me ajudou a te pregar isso hoje, porque isso aqui é um tema que eu, no começo do ano, escrevi vários temas e falei, vou pregando. E eu sabia que ia pregar sobre isso hoje. Mas o que eu vivi lá no velório da minha sogra, me ajudou inclusive a ter mais entendimento para pregar sobre isso. Porque lá no velório, teve um momento, à noite, que eu fiquei com meu filho do lado de fora. E eu fiquei ali premeditadamente, porque a igreja que a minha sogra ia acabar o culto, nada contra a igreja, nada contra o pastor, longe disso, conheço ele, conheço muitos de lá. Mas é a atitude. Que acabou o culto, o pessoal foi lá prestar a solidariedade. E é interessante que as pessoas, elas chegam, muitas delas chegaram lá no velório, e eu com meu filho aqui, conversando com meu filho, de uns 50 que passou, pasmem vocês, uns 45, passou direto. Parecia que tinha 2 postes ali, eu e meu filho. E um cristão que se preza, o Ripari falou sobre isso, eu já falei sobre isso. Você chegou no lugar, bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem que fazer diferença. Se eu, premeditadamente, não chegasse, falava assim, e não olhava, você falava, boa noite, paz do Senhor, que é o jeito que eles se cumprimentam, alguns viravam, pode ser. Iam lá e olhavam minha sogra, e saíam, e já ia parar lá, ficava parado assim lá, aquele negócio. Já deu a hora, vou embora. Tchau. Desculpa, mas isso para mim é religiosidade. Porque se eu chego num lugar, se eu fosse segurança, se eu fosse um mendigo, se eu sou cristão, eu chego, eu tenho que cumprimentar. Eu tenho que mostrar para aquela pessoa que tem algo de diferente na minha vida, que tem o Jesus dentro do meu coração. Mas infelizmente, por causa dessa
entenda essa expressão, religiosidade que se vive hoje. Parece que crente é ET. Ele não pode falar com ninguém. Pastor, mas tem gente que a gente fala e nem cumprimenta. Não tem problema. Eu não estou preocupado com a resposta de ninguém, eu estou preocupado em fazer a diferença. E se eu sou cristão, se eu nasci de novo, pastor, mas é que eu tenho uma vergonha. Eu entendo, interiorzão, todo mundo caipira, né? Para falar bom dia, eu sei, porque quando eu ando lá, eu ando, porque interior é assim, né? Minha esposa até que fala, você quer virar político? Por quê? Porque quando a gente sai para caminhar de manhã cedo lá perto de casa, né? Vai passando a pessoa, bom dia. O outro está assim com a cabeça baixa, bom dia, levantou, bom dia. Aí vem as veinhas, bom dia. Fala bom dia para todo mundo. Você quer se candidatar? Não. Eu só quero mostrar para essas pessoas que vida vai além disso. Eu estou fazendo exercício, mas a pessoa que está fazendo exercício do meu lado parece que ela não existe. E às vezes, como disse o Ripalho, eu já falei aqui, um bom dia, uma boa tarde que você fala, uma boa noite, uma palavra, um abraço, um sorriso, pode mudar a atitude do coração dessa pessoa. Amém, irmãos? Amém. A questão é que, como João escreveu, o apóstolo, 1 João 1,7, ele diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Relacionamento, eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com os meus irmãos, e Jesus ainda falou, vai além. Se os teus inimigos te perseguirem, ore por eles. Mas que oração que eu faço? Aquela de macumba? Senhor, manda fogo, queima, desgraçado. Não, Senhor, tem misericórdia dele. Porque eu não estou vendo mais ele com olhos humanos. Lembra que Paulo falou? Eu não enxergo, porque com olhos humanos dá vontade de falar assim, Deus, queima Jesus, queima, manda fogo, miserável. Não, eu não vejo mais com os olhos humanos. Por quê? Porque eu nasci de novo, eu tenho uma nova vida. Nessa nova vida, como a gente estudou aqui 2 quintas atrás, os sentidos meus, os sentidos espirituais, eles estão aguçados. Eu vejo o que ninguém vê, eu falo o que ninguém fala, eu ouço o que ninguém ouve. Por quê? Porque eu nasci de novo. Agora eu estou em Cristo Jesus. Amém, amados? Foi para isso que Deus nos chamou. A verdade é aquela que Jesus disse, eu encerro aqui, o livro de Mateus capítulo 5, versículo 14, 15, 16. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Com esse modelo, com esse exemplo, Jesus diz assim, brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quem está em Cristo? É aquela história assim, quem te viu e quem te vê, hein? A pessoa quando você passa, ela fala assim, eu conheci esse cara aí era terrível. Mas olha, hoje eu vejo ele, depois que ele está indo naquela igreja, é diferente. É diferente. Uma vez eu até ouvi, ela falou, pensa num cara mal educado. Um falando com o outro. É esse aí. Mas não sei, depois que ele foi numa igreja aí, ele conheceu um tal de Jesus. Agora ele passa, ele fala com todo mundo, cumprimenta, mas era mal educado, viu? Não falava nem bom dia. A verdade é que a gente tem que mudar a nossa atitude. A gente não tem uma nova religião. Não, a gente tem uma nova vida. E essa nova vida, agora eu me pareço com Jesus, eu tenho o DNA dele na minha vida. Interessante, queridos, que quando Jesus esteve com aquela mulher samaritana, e a gente já estudou sobre isso aqui, o samaritano, que era meio que parente, descendente de judeu, era um judeu um pouco distante, mas não deixava de ser judeu. Os de Samaria não falavam com os de Jerusalém. E aquela mulher estava lá pegando água no poço, chamado poço lá que Jacó tinha deixado de água. E Jesus se aproxima, Deus se aproximando.
Naquela época, isso já era impossível. Um homem se aproximar de uma mulher era pior ainda. Mas Jesus quebrou todos os paradigmas, todas as tradições. Ele chegou e conversou com aquela mulher. Escuta, você podia me dar dessa água aí, né? Pô, por que você está falando comigo? Está falando comigo? Você é judeu? Por que você está falando comigo? Não. Se você me desse dessa água, eu posso te dar de uma água que você nunca mais vai sentir sede. Ah, é? Pô, então me dá dessa água. Posso te dar. Mas vai, chama teu marido, vai. Não, mas eu não tenho marido. Eu sei. Você já está no 5º. Como é que o senhor sabe? O senhor é profeta? Ficou de vir um Messias e tal. Ele falou, estou aqui. E bate aquele papo. Se Deus fosse como esses que dizem por aí que Deus e tal, Deus jamais tinha se aproximado daquela mulher. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em se relacionar comigo e com você. Que agora a gente tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O sangue dele nos purifica de todo o pecado e a gente pode entrar na presença de Deus. O texto de João 4:39 diz assim, acompanha aqui no telão: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos, os caras que não conversavam com os judeus, insistiram em que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Aquela mulher foi e falou: olha, eu conheci alguém que é diferente, que falou comigo, trouxe algo de novo. A gente não está acostumado com isso, vocês precisam ouvi-lo. Versículo 42, e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Ou seja, Deus quer se relacionar comigo e com você, mas a gente precisa querer. E quando a gente se relaciona, isso traz um impacto tão grande para a nossa vida, que a gente tem o prazer de viver uma nova vida, inclusive porque as pessoas possam enxergar Jesus em nós. Um grande pregador do passado, Spurgeon, um dia ele disse: o evangelho é um mendigo contando a outro mendigo aonde encontrar pão. E também Billy Graham, uma certa vez, de tantas frases maravilhosas que aquele homem produziu, uma delas que ficou na história, ele disse: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Então, quando Jesus declarou lá: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, era para ter essa mudança na minha vida e na tua vida. E a gente está começando um novo ano, estamos em fevereiro, metade de fevereiro, quase metade. E ainda assim tem gente que está vivendo a mesma velha vida. E eu estou te propondo isso hoje, de você começar a viver uma nova vida. Que nova vida é essa, pastor? Eu sou crente, eu já vou na igreja, eu fui batizado, sim, mas uma vida de mentalidade. Por isso que, como Paulo disse, eu repito, eu oro para que Deus abra a tua mente, para que você possa experimentar e ver a luz dele, e viver um novo tempo, e viver uma nova vida. E essa vida é tão maravilhosa que ela flui através de você e alcança as outras pessoas. E você chega, aonde você chega, não é porque você é crente, você está de terno e gravata, não, aonde você chega, as pessoas notam algo de diferente, porque Cristo está em mim, Cristo está em você, o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você. Amém. Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas, tudo, que esse texto aconteça na tua vida em nome de Jesus. Deus está aqui hoje
na pessoa de Jesus Cristo. Deus está sentado no seu trono e Ele pode enxergar qualquer coisa. Ele sabe de tudo. Na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Cristo Jesus, Deus está presente aqui. E Ele não está aqui com um raio na mão querendo te fulminar. Não. Como eu digo sempre aqui, Jesus não está mais assim, crucificado. Tem gente que ainda leva Jesus assim. Jesus não está mais assim. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus agora está assim, ó. Vem, você está sobrecarregado. Eu tenho uma nova vida para te dar. Eu tenho algo bom para fazer na tua vida. Eu quero me relacionar com você. Quero bater papo com você. Eu quero sentar do teu lado, bater papo com você. Mas eu não posso ver Jesus. Deus, sim, você não pode ver, mas você pode sentir. Você pode mudar os teus pensamentos, quebrar os teus paradigmas, deixar a velha vida lá para trás e começar um ano agora, uma nova vida. Eu não vou falar aproveitando o ano chinês que começou ontem, porque isso aí é bobagem, né? Mas aproveitar diante de Deus um novo ano, uma nova vida em Cristo Jesus, de relacionamento com Deus, diário, constante. Eu tenho certeza que se você viver isso, muita coisa na tua vida vai mudar. Crê tu nessa palavra? Feche os teus olhos então, oremos em nome de Jesus.